Miojo, olha só esse meme. Abre aspas. Passei por uns meninos que jogavam bola e eles. Olha lá, os 7 horas tô em casa. Tô com 50 anos de carreira. Trabalhei a vida toda pra virar os 7 horas, tô em casa. Você sabe de quem eu tô falando, Miojo? Do Bolsonaro, né? É genial. Então, essa é a situação atual do presidente, né? Ele tá impedido de estar na rua, né? Nesse horário aqui eu posso estar na rua. Eu posso gravar na calçada esse episódio. A gente Entendeu? pode falar de onde a gente quiser a partir das 7 horas. 7 horas da noite. É exatamente isso. 7 horas da noite tá marcado o horário pra nós sairmos de casa, entendeu? E se encontrar. A gente gravou um episódio inteiro sobre a questão da tornozeleira do Bolsonaro, da decisão do Alexandre de Moraes. A gente falou também um pouco sobre as tarifas do Trump naquele episódio, mas a gente foi sabotado e o episódio desapareceu, né, Miojo? Eu acho que cagada minha. O episódio se perdeu, tá nos episódios proibidos aí. Nunca ninguém vai ouvir esse episódio de volta. Mas ele foi gravado. Ele foi gravado. A gravação existiu. Mas o que acontece é que várias coisas estão acontecendo agora no cenário brasileiro. Ligadas a esse fato, né? Que é interessante notar. Tem várias coisas ligadas a esse fato, inclusive a prisão agora da Zambelli na Itália, né? A tornozeleira que colocaram no Bolsonaro. A gente tem o Eduardo aí conspirando nos Estados Unidos, não só ele, mas o João Figueiredo também, né? E o senador Marcos Duval também tá lá. O Marcos Duval tá pra voltar, na verdade, né? Eles pediram um HC aí pra ele não ser preso no aeroporto. Não, esse Marcos Duval, ele é pra quem a galera que escuta a gente é da rede social, é dos memes. O Marco Duval, acho que é Marcos Duval, né? O Marcos Duval, ele é nada mais, nada menos do que o Mike Baguncinha da SWAT. Você tá ligado quem é esse cara, Miojo? Tô ligado. O Marcos Duval é esse cara, porque ele começou a inventar história. Assim, primeiro que eu acho que ele grava lives depois de ter dado uns 3, 4 raios, no mínimo, porque ele é muito ligado, muito acelerado, e ele fala assim que ele foi chamado pelo dono do ChatGPT, porque ele é um cara muito inteligente, com QI acima da média. Fez parte da SWAT, tá ligado? Ele fala que ele saiu do Brasil, porque ele saiu do Brasil para ir para os Estados Unidos, e ele fala que ele usou um chamado passaporte S, né? Que os Estados Unidos emitem esse tipo de passaporte apenas para informantes dos Estados Unidos em outros países. Essa galera que tem ligação com a CIA teria esse passaporte, o Marcos E ele tá Duval agora nos Estados Unidos com a porra do passaporte diplomático, porque ele saiu do Brasil com o passaporte diplomático. Cadê o passaporte S dele? Exato. Então, ele é esse cara que ele inventa umas histórias assim, histriônicas sobre ele, mas que é uma dessas figuras que tá fora do Brasil, que pertence ao Senado brasileiro, né? Ele é um funcionário público e foi eleito por nós, e ele tá lá nos Estados Unidos, assim como o Eduardo Bolsonaro e como o Figueiredo, conspirando contra o Brasil, falando abertamente que estão trabalhando para que não haja diálogo do Trump com a diplomacia brasileira oficial, né? Que não sejam eles. E aí é o que a parada pega, né? Por quê? O que acontece é que, primeiro, né? Nós temos essa questão do Trump influenciando na política interna brasileira através de ameaça por causa do Bolsonaro. E isso está acontecendo, né, por mediação pelas tarifas. Mas não só pelas tarifas, agora também por embargos pessoais, né? Que eles estão fazendo, inclusive da Alexandre de Moraes, na relação financeira, né? Então, existe uma movimentação muito séria que está acontecendo do filho do Bolsonaro, essa situação que nós estamos convivendo neste exato momento. E isso é de um perigo gigantesco, porque a gente tá sob influência dos Estados Unidos por causa de um imbecil que tá lá, junto com o neto de ditador, prejudicando a gente. E a grande questão é que, na verdade, eles conseguiram unir a esquerda com esse debate todo. O Bolsonaro tá aí já sobre alerta de ser preso se ele descumprir de novo, né? As medidas restritivas que estão colocadas sobre ele. Chegou a descumprir um dia, né? E o Alexandre de Moraes falou, eu vou perdoar dessa vez. E a gente tem que ver que isso tem uma organização muito maior. Dentro desse aspecto todo, existe aí uma investigação que tá rolando sobre aqueles ganhos imorais que aconteceu na semana que o Trump
avisou do tarifaço, que teve um investimento muito alto de bilhões jogando contra o real. E aí teve um anúncio, o dólar disparou, e aí depois de 2 minutos do anúncio, 3 minutos do anúncio, uma quantidade gigantesca de real foi comprado. Algo muito suspeito, né? E atípico de acontecer, né? Uma decisão que foi tomada pelo Trump ter uma resposta tão imediata, assim, né? De alguém, a menos que essa pessoa tivesse algum tipo de informação privilegiada, talvez. Tudo leva a crer que estão vazando informação do governo. É tanto que o Eduardo Bolsonaro já sabia, né? Ele fez uma live antes falando que havia um tarifaço. E assim, o cara é tão burro que ele nem nega o que ele tá fazendo. A grande questão, que eu acho que o Eduardo Bolsonaro não tem muita noção, é que o que mais prende nos Estados Unidos, assim, prende de verdade, é crime financeiro. E se ele tá nos Estados Unidos, e se por acaso ele tiver envolvido com algum ganho financeiro, ele tá fudido lá, porque ele vai ser preso nos Estados Unidos. Porque fraude na Bolsa de Valores é crime, tá ligado? Será que ele seria enviado para aquela prisão de El Salvador? Eu acho que ele ia ficar preso lá mesmo. Por lá mesmo, né? Ele ia ter alguma regalia. Não, nem acho que é regalia, mano. Eu não acho que é de regalia. Mas, tipo, ele não é um... Como que eu posso dizer? Ele não vai ser um preso político nos Estados Unidos, entendeu? Ele vai ser um criminoso. Mas ele é um imigrante, não é não? Ele não seria... Então, mas pra esse tipo de crime, mano, eu não acho que eles deportam. Não, ele ia ficar lá. Você acha que os Estados Unidos ia deportar um cara que deu um golpe de bilhões? Não, isso pra diplomacia é lei, né? Você não entrega o cara, você faz um acordo depois, posteriormente. Então é algo a se pensar assim, sabe? Porque, tipo... Porque, querendo ou não, pra nós brasileiros, quem é Eduardo Bolsonaro? É alguém que a gente cuspiria na rua. Mas, infelizmente... Esse crápula, não só ele é da Polícia Federal, como ele também é um deputado federal, que conspira contra o próprio país, né? Ele, enquanto Polícia Federal, esquece. Então ele tem um valor. Ele tem algum valor pra fora, né? O que eu quero dizer é isso. Porque por ele ser um deputado, ele tem um valor diplomático. Mas pra gente ele é um verme. Então, eu acho que a gente tem que abrir o olho um pouco pra o que tá acontecendo no geral. Porque eu consigo ver o Trump fazendo ações militares no Brasil. Com certeza. Mas você viu que ele recuou, né? Não, ele recuou porque ele ia quebrar a indústria interna, né? Ele recuou essa semana. Ele retirou lá e todos, acho que mais de 700 de produtos saíram do tarifaço, tá ligado? Ele recuou uma série de produtos que não eram produzidos internamente nos Estados Unidos, no tarifaço. E hoje ele deu uma declaração, falou assim, se o presidente Lula quiser conversar comigo, eu estou aberto, né? Ele deu essa declaração porque eu acho que toda essa articulação bolsonarista que rolou pegou mal, assim, a nível mundial, talvez, né? E até interno pro Trump. Ele é um completo idiota. Porque assim, ele fez isso, né? Ele fez isso com a China, a União Europeia cedeu. Mas ele fez com o México não cedeu. Ele fez com a China também e não cedeu. A gente não cedeu. Assim, tanto, né? Não sei quanto que a gente cedeu nessa história aí. Mas é meio que o jogo dele, né? Fazer essa ameaça num primeiro momento e depois recuar pra articular uma negociação, uma conversa. Que é meio bosta, né? Essa que é a grande discussão da manipulação do mercado financeiro. Porque esse pai tá fazendo isso de propósito pra manipular o mercado financeiro, entendeu? Ele vai lá, anuncia uma proposta idiota, porque todas as propostas dele, desde quando começou tudo isso, são imbecis, do ponto de vista econômico. Mas alguém com informação privilegiada lucra bilhões. Exatamente. E aí ele volta atrás. E aí, tecnicamente, ele não fere a indústria, tecnicamente, e ainda ganha dinheiro. Mas isso eu acho que é legal fazer isso, não é não? Lógico que é legal. Porque é especulação, você tá especulando. Ninguém para o Trump. O Elon Musk fez isso, né, com o Twitter, na compra do Twitter. Até concluir a compra, ele fez várias declarações de que ia comprar no dia seguinte e isso influenciava a bolsa. E uma galera lucrava. E aí um dia ele conseguiu fechar o acordo e comprar. Mas até lá, ele foi fazendo essa manobra que o Trump também faz. A nível global, não a nível interno, né? Então, mas aí é isso que é a parada. Porque, tipo, a grande questão é que não tem ninguém pra parar ele lá. Porque a Suprema Corte deles são uma Suprema Corte de violadores de mulheres que não vão votar contra o Trump. Porque o Trump colocou, acho que, 3 ou 4 juízes lá. E o resto da galera também é conservadora. Uhum. A maior parte dos juízes lá são conservadores, que é uma galera ainda do Bush, tá ligado? É a Suprema Corte ainda que foi colocada pelo Bush. Então, é super problemático essa situação, porque o Trump, ele não tem limite. Ele tá governando sob decreto, tudo que ele quer fazer, ele assina um decreto. Uhum. Ele tá passando por cima do Congresso total.
Ele já tinha feito isso no primeiro governo. Então, óbvio que queria fazer isso de novo. Mas a questão não é só essa. A questão é que agora a Suprema Corte não age. Mesmo com ele quebrando a Constituição em vários aspectos. Porque ele quebra a Constituição em vários momentos. Ele tá violando a Constituição em vários momentos. E quem tinha que estar dando a balança sobre isso era a Suprema Corte. Porque a Suprema Corte, ela tem que agir de forma constitucional. Mas como a Suprema Corte tá cagando pro que tá acontecendo, então foda-se. O Trump, ele tá no cenário do Hitler antes da Segunda Guerra Mundial. Porque eles conseguem dominar o parlamento, ele vira primeiro-ministro, chanceler, né? Aí primeiro-ministro e toma o poder. É isso. Foi assim. Tipo, não tinha Suprema Corte pra parar o cara. Quem tinha as ações constitucionais não agiu. E não agiu por interesse. Não foi por displicência. É por interesse. Você entendeu? E essa é a situação que os Estados Unidos está vivendo hoje. E isso influencia o Brasil. Isso influencia o Brasil porque, no fundo, o Trump, ele quer atingir a China. Sim. Não é o Brasil. Mas ele tá usando essa história do Bolsonaro para fortificar a extrema-direita aqui na América. Porque ele tá vendo que os ares para a esquerda estão voltando. Ele tanto quer atingir a China, quanto aqui no nosso país, hoje a gente teve pessoas como Romeu Zema, que é governador de Minas Gerais, que assim como o Estadão São Paulo, que lançou um editorial falando sobre o assunto, o Brasil, para evitar as sanções dos Estados Unidos, para evitar o tarifaço, devia abandonar o bloco do BRICS. Você imagina o B do BRICS saindo, tá ligado? Você imagina o N do N5 saindo? Não tem como, irmão. É loucura, sabe? Não, é loucura total, assim. Sabe? Você quer que o protagonista saia da banda, irmão? Tá maluco? E tipo, a grande parada é que nós temos a gente tem uma estrutura forte. É porque o Brasil, ele é né, graças ao Lula, também graças ao Lula, ele é um país agrário, e a gente tem que mudar essa mentalidade. Quanto mais a gente continuar agrário, mano, a gente vai permanecer com essa ideia de exportação e você não gera produtos de qualidade internamente. E a gente continua dependente de importação. Mano, por que a gente importa, tá ligado? Fertilizante, mano. Por que a gente importa fertilizante da Rússia, cara? Não dá pra entender, mano. Coisas que a gente consegue produzir no Brasil, sabe? Tudo bem que teve interferência do último governo também pra destruir essa indústria, sabe? A gente fica dependendo de importação e exportação. Mas a gente tem que mudar essa mentalidade, mano. Isso também, né? Quando a gente vê quando um governo de direita assume, esses contratos, eles surgem, né? Que não é um contrato que beneficia o país. É simplesmente um contrato que beneficia uma empresa de um outro país. É uma forma, eu acho que, assim, de você não tá defendendo a soberania nacional, você não é um patriota, o que você tá fazendo é escoando o dinheiro do país para uma empresa de fora que vai vir aqui prestar um serviço merda, como é a Enel, por exemplo, em São Paulo. Não, mas a gente pode falar, tipo, a parada dos gasodutos, tá ligado? Uhum. Que uma subsidiária da Petrobras era responsável pela operação dos gasodutos. E o Bolsonaro foi lá e vendeu por 33 bilhões. Que foi, tipo assim, muito barato. E hoje, a gente paga aluguel pra usar o gasoduto. E essa grana foi pra bunda do Bolsonaro. Foi pra bunda de alguém. Não faz sentido. E o mais engraçado é que hoje, ó, 2021 tem uma matéria falando sobre isso, que fala que o Brasil, ele paga cerca de 3 bilhões ao ano pra utilizar o gasoduto, mano. Por que a gente tá pagando pra usar um bagulho que a gente construiu, mano? É tipo, não faz sentido você ver que esses projetos de governo, né, de desestabilização do sistema, é pra, tipo, fragilizar tudo, cara. Você fragiliza o trabalhador, você fragiliza o serviço, você fragiliza a alimentação, você fragiliza tudo, mano. É um projeto. E aí agora com interferência externa, na política interna, porque, mano, é a primeira vez. Eu posso não gostar desse governo, eu posso achar o Alexandre de Moraes uma pessoa estranha e dúbia, mas é a primeira vez na história do país que nós estamos julgando militares que cometeram crimes. Isso é histórico. A gente tá prendendo militar, cara. Militar no Brasil nunca foi preso, mano. Isso é verdade. Isso nunca aconteceu. Isso é uma primeira vez na história do país. E é um ponto positivo, né? É um ponto positivo, com certeza. Com certeza. Mas essa influência externa aí, por causa do Eduardo Bolsonaro e do Figueiredo, isso é preocupante, tá ligado? Isso é preocupante. Esses caras não voltam pro Brasil, mano. Eu espero que eles não voltem. Nunca mais pro Brasil. Porque, mano, esses caras, eles, tipo assim, eles deveriam, no mínimo, ser presos. Não, no mínimo. Isso não é minha opinião política. É porque, assim, ele tá fudendo minha vida, cara. De propósito. Pra salvar o pai dele que cometeu crime.
Isso foi dito pelo Eduardo Bolsonaro. Ele falou assim: se o Brasil sofrer por conta das sanções, eu vou me sentir vingado pelo meu pai. Então assim, porra, é uma situação pra ele pessoal de vingança. Então assim, se 220 milhões de pessoas tiverem que se fuder por causa disso, que seja. Entendeu? Esse cara, ele não volta pra esse país. Esse cara, ele tem que ser preso. Ele não... assim, ele tem que perder o mandato, ele tem que perder o direito político e ele tem que ser preso. Ele, a princípio, né? Porque ainda tem Flávio, ainda tem Carlos, Renan. Ele é o pior. Ele é o que encabeçou. Ele é o que tá tentando encabeçar o legado do pai após a queda. Recebendo salário, mano, de parlamentar, mano. O cara tá recebendo e nós salário. Tá pagando. Ainda. Nós tá pagando esse cara ainda. É isso. Mano, o maluco tá ganhando 40 pau de salário, mano. Tipo, literalmente, não nem legislar, né? Fazer lobby contra o Brasil. Fazer lobby. Mano, um deputado brasileiro. Olha que loucura isso. É surreal, velho. Brasileiro está nos Estados Unidos nesse momento fazendo lobby contra o brasileiro. É de uma loucura essa parada descomunal, assim. É um negócio assim que eu não consigo explicar. Que loucura é essa, tá ligado? Que show da Xuxa é esse, tá ligado? Isso acaba sendo um golpe contra o próprio bolsonarismo aqui no Brasil, né? Foi um golpe, né? Porque eles acabaram fudendo a base deles, tá ligado? Fudendo. Sim. Porque, mano, a galera que ganha dinheiro no Brasil é a galera do agro, que depende de exportação. Você tá fudendo a sua base, mano, os caras tá fudendo a própria base, cara. Mano, se os empresários do agro não apoiarem o Bolsonaro não tem força política nenhuma. Nenhuma. Os evangélicos não conseguem manter o Bolsonaro no poder. Sozinhos, não. Eles precisam do dinheiro e do apoio das áreas mais conservadoras do Brasil, que é o latifúndio. Se o latifúndio tá puto, tá ligado? Mano, a história é outra. A história é outra. Então, na verdade, agora a galera tá cagando pro Bolsonaro. Você pode ver que ele tá tentando fazer ele tá no desespero. Fez até motociata aí que apareceu 300 pessoas. O cara tá no desespero, assim, de ser preso. Bunda mole do caralho, com aquela cara de choro deslavada. Eu quero que ele chore mais, mano. Eu achei pouco, mano. Eu quero ver essa galera, tipo, caindo aos prantos. Aí o pessoal fala assim, ai, mano, mas, puta, isso daí é mó... tá desvirtuado da luta e não sei o que. Não, mano, é importante, cara. Esses malucos tentaram dar um golpe, velho. Eles iam dar um golpe, mano. Eu possivelmente estaria morto nessa altura do campeonato. Não, pô, Bolsonaro, a gente tem sempre que lembrar que, oficialmente, pelos dados divulgados, ele é responsável direto pela morte de mais de 700 mil pessoas. Mano. Por que eu falo dados oficiais? Porque teve muita desinformação na época da Covid, né? Mas morreu mais de 1 milhão de pessoas nesse país por causa dessa doença. Nem todo mundo foi colocado como Covid. Muitas pessoas foram colocadas como falta de ar aguda por conta de ideologia, por conta de movimento político do presidente, na época, Bolsonaro, que falava que não era uma doença. As pessoas falavam assim, não pode pôr Covid no atestado de óbito. Teve isso? Isso rolou muito. Então assim, mas morreu mais de 1 milhão de pessoas aqui. Muito mais de 700 mil. Esse cara é um genocida. Assim, não falta evidência disso. O que falta sempre é um julgamento, uma responsabilização. Mas assim, pô, vai ter pena do Bolsonaro, do Hitler brasileiro, porra, que ele vai ser preso? Foda, né? Tem mais é que se fuder mesmo. É pouco ainda tá confortável, vai ser preso e vai ficar no máximo numa cela confortável, com ar-condicionado e TV e DVD. Igual foi a do Lula. Muita regalia, tá ligado? Muita regalia. Mas a situação, ela tá posta. Essa é a situação que nós estamos vivendo, aí vai vir essa história agora da Carla Zambelli, também que foi presa, mas ela vai demorar pra voltar, tá? Tá sendo deportada, tá em processo. Não, mas pode levar meses essa fita. Ah, mas você viu que a prisão onde ela tá, as celas têm capacidade, acho que pra não sei quantas pessoas e tá com superlotação? Ah, que pena. Pô, pode demorar um tempo. Mano, essa galera da direita, ela é aquela galera que enche o peito pra falar quando ela tem algum respaldo de proteção, tá ligado? Aí na hora que deu bosta, todo mundo peida. Todo mundo corre, todo mundo foge. É rato, é isso, eles fogem. A gente tá vendo essa galera fugir, correr. Essa galera é a leptospirose política brasileira, tá ligado? Literalmente, assim. Eles são... E ainda tem muita aqui. Tem muita aqui que tá seguindo o legado. Nicolas Ferreira, ou não sei o que, Pavanato. Tem uma galera que tá aqui ainda que é tão perniciosa, tão
virulenta O quanto. melhor de tudo isso é que a direita agora tá tretando entre si, né? Então, o Eduardo Bolsonaro já falou merda do Nicolas, porque falou que ele é covarde, não sei o quê. Então, existe esse racha interno também. Eles têm que se comer agora. Deixa eles se comer à vontade. Existe o vácuo do poder, né? É isso que os comunistas têm que aproveitar, exato. Com o Bolsonaro fora, a gente tem aí possivelmente um Tarcísio. Mas o Tarcísio já tá sendo mal falado também pelos bolsonaristas, entendeu? Porque o Tarcísio ele vai continuar sendo, tipo, o Tarcísio é um oportunista. Então ele vai continuar fazendo o jogo dele de oportunismo. Então, ele tem chance de ganhar a eleição, viu? Pra presidente. O Tarcísio tem. Acho que não. Contra o Lula não tem, não. Então, mano, contra o Lula talvez não, mas o Lula pode morrer, tá ligado? Então, exato. Mas o que eu acho que é positivo é que a direita inteira, ela tá assim... Tá fragmentado. Ela tá fragmentada e ela tá dissolvendo, porque os caras estão brigando entre si. Não tem um nome forte. O nome forte é o Tarcísio. O Tarcísio não ganha do Lula. Se o Lula morrer, a gente toma no cu. É a virada do jogo, entendeu? Porque a gente não tem um nome de esquerda que substitua ele. E o Lula nem é de esquerda, né? Aí, exato. Mas aí, eu acho que a direita equilibra esse jogo, entendeu? Com a ausência do Lula na próxima eleição. Porque eles não têm candidato, a gente também não. Não, eles meio que têm candidato sim, mano. É porque o Nicolas não pode, né? Eles têm o Tarcísio, eles têm a Michelle. O Nicolas não pode, mas eles têm a Michelle, eles têm o Tarcísio, tem o Zema, se ele quiser sonhar alto. Tem essas figuras aí que podem se candidatar sim. Mas o importante é que tudo isso gerou uma consciência do brasileiro. E isso é ótimo. O pedaço, ele vendo todas as rolas que receberam lá. Animal. Brasileiro é muito bom na internet, quer ser. Não, a gente respondeu dado o tarifaço, a gente respondeu o Trump com um movimento anticolonial brasileiro mais legítimo, que é o Vampetaço, né, Miojo? Você viu que eles abriram um site lá nos Estados Unidos pra você fazer denúncia de, tipo, táticas legais de comércio no Brasil, né? E eles abriram o bagulho, mano, deixaram aberto, né, pra você fazer upload e escrever o que você quisesse, mano. Mano, o que subiu de rola? Em menos de 24 horas, os Estados Unidos derrubou o site. Deixa eu dar um contexto aqui pro ouvinte que não sabe o que é um vampetaço. O Brasil, resumidamente, o Brasil teve um jogador muito proeminente, que foi o Vampeta, que jogou no Corinthians. Vampeta, em determinado momento da década dos anos 90, decidiu fazer um ensaio para G Magazine, onde ele aparece nu, e uma dessas fotos se tornou um movimento anticolonial brasileiro, que é o Vampetaço. Quando a gente treta com alguém de outro país na internet, as pessoas normalmente mandam em massa essa foto do Vampeta com a sua rola envergada sobre a coxa para essa pessoa. A gente mandou Vampetaço, assim, é clássico. A gente mandou pra não sei se você sabe, Miojo, pro Varg, de uma banda de metal norueguês, um neonazista, que falou merda do Brasil uma vez. Não, sim, tô ligado. E isso rendeu uma camiseta escrito o nome da banda dele, né, que é Burzum, e uma foto do Vampeta, assim, no estilo death metal. É um movimento, o Vampetaço é um movimento anticolonial brasileiro legítimo, cara. É muito foda quando a gente faz isso. E a gente fez com o Trump e nessa oportunidade aí que os caras deram pra gente. E tem que fazer mais vezes. E o Vampeta gosta. Ele declarou que ele falou que ele se sente muito feliz quando alguém usa o Vampetaço. Vampetaço não morrerá. Beleza, gente? Então, essas são as atualizações aí dessa situação muito louca de que estamos vivendo agora, né? Um pouco mais avançado, porque a gente sabia que o Trump ia peidar, a gente só não sabia que ia peidar tanto. Peidou muito, assim, peidou muito. Aí com essa história, né, que o Chay falou, que hoje ele falou, aí podemos conversar, sendo que o governo tava, né, recusando trocar ideia fazia um tempo. E os detratores, né, o Eduardo Bolsonaro tava lá falando, né, enchendo o peito pra falar que tava trabalhando para que não houvesse diálogo entre o governo brasileiro e o governo norte-americano. Então assim, falhou, fracassaram. A parada é dinheiro, mano. A parada é dinheiro. E eles não têm porque eles estão bloqueados. Ah, o Alexandre de Moraes também foi bloqueado, né? Mas foda-se, ele cagou pra isso. Então, porque assim, isso ainda abre outro precedente no Brasil, porque tipo, mano, se a Visa e a Master pararem de oferecer serviço financeiro pra ele, então quer dizer que eles não estão obedecendo à legislação brasileira. Então, na verdade, o Supremo pode expulsar as agências de cartão de crédito do Brasil, tá ligado? Que é pior ainda pra economia dele. Cara, tem muita coisa, assim, é uma lição. A gente já tá indo pros finalmente do programa, mas é uma lição que o Mao Tse Tung
ensinou, que é todo imperialismo, ele coloca cordas em volta do pescoço e você pode puxar essas cordas em algum momento. Mais ou menos essa ideia que ele dá quando ele fala sobre os tigres com garras de papel. E é isso que a gente vê, né? A gente tem tanta medida que a gente pode usar contra os Estados Unidos pra fuder eles, tanto, que não vale a pena. Tem que ter um diálogo, tem que ter uma conversa. Então assim, Trump peidou e a única coisa que ele poderia fazer era peidar. Então é isso, gente. Queremos agradecer vocês aí. Se não seguiram a gente nas nossas redes sociais, vá lá, dá uma olhada nas nossas redes sociais, segue a gente lá no nosso TikTok, no nosso Instagram e também o nosso YouTube. Quem prefere escutar esses episódios no YouTube também sinta-se à vontade, porque esses episódios vão estar disponíveis no YouTube. E se você não conhece nosso Apoia-se, vai lá conhecer nosso Apoia-se e contribua, 5, tá ligado? Isso ajuda a colaborar com esse conteúdo. Vai lá, mano, 5 conto, cara. 5 conto por mês. Se você lá se inscrever por 5 conto por mês, já dá um puta ajuda pra manter essa estrutura de pé. Nós temos projetos que estão lá dentro do Apoia-se, né, que a gente quer executar com vocês, mas a gente quer discutir mais isso pra ampliar esse projeto também, beleza? Então, espero ver vocês no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau. Até a próxima. Falou, valeu!